Meu nome é Marcelo Davi, sou membro da Igreja Batista em Cedro de Souza e nós estamos iniciando um novo projeto chamado Arrumando a Casa. Será devocionais semanais e cada devocional uma pessoa diferente vai tratar de um assunto diferente. O tema dessa semana é comunicação. A nossa devocional vai ser em cima do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que vai contar a história de um profeta chamado Eli. Eli era um profeta de Deus e ele estava no templo fazendo seus serviços. E um dia ele encontrou uma mulher. Ela estava sentada num canto, triste, e ele percebeu que ela mexia com os seus lábios, mas não saía voz. Ele foi se aproximando dela e ele deduziu que ela poderia estar embriagada, estar bêbada. Ele chega perto dela e fala assim: mulher, não se afaste do vinho. Ela para, olha para o profeta e ela fala para ele que ela não era de beber vinho, nem tampouco bebidas fortes. Mas ela tinha dentro dela uma dor muito grande, ela tinha um sentimento muito grande. Ela estava desesperada. Aí ela conta a história dela. Ana era casada com Eucana e ela não tinha filhos. Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos e filhas. E Penina vivia praticando bullying com ela, irritando ela, fazendo com que a vida de Ana se tornasse insuportável. Ela estava parando de comer, ela já não tinha mais prazer nas coisas e todo ano Eucana subia para o templo para fazer seus sacrifícios. E numa dessas viagens que eles estavam fazendo, Ana já estava triste, já tinha chorado bastante, ela decidiu ir para o templo. Chegando no templo, ela faz um voto para o Senhor e ela pede para que Deus intervisse no problema dela, ajudasse ela a engravidar. E se ela viesse a dar à luz e ter um filho homem, esse filho seria consagrado a Deus. Eli ouviu, ele percebeu que ela não era uma bêbada, né? E ele escutou com atenção o que Ana estava expondo os seus sentimentos. E é nessa história que eu queria fazer um link com os dias de hoje. Nós vivemos num tempo que a gente nunca imaginou que a gente poderia viver. Nós estamos num tempo de pandemia, onde temos tantos medos, temos crise econômica, temos crise política, vivemos numa crise de saúde que nós nunca passamos pela vida. E isso faz com que a gente fique com medo, fazendo com que a gente chegue em casa e encontremos a nossa família de uma forma que a gente nunca imaginou, tendo reações que a gente também não esperava. E atrás de toda agressão existe sempre uma necessidade. A forma como Ana estava ali no templo era uma forma dela expressar a necessidade dela. E assim como Eli, nós não podemos interpretar uma atitude. Porque normalmente quando nós interpretamos uma atitude, a gente chega a conclusões totalmente equivocadas, né? Uma atitude que a gente interpreta, a gente pode criar um preconceito com uma determinada pessoa. Ou então, uma resposta agressiva a um ataque, nós podemos iniciar uma briga. E assim, acabamos até com os nossos relacionamentos. Mas, da mesma forma que ele interpretou a atitude de Ana errada, ele teve um ponto muito bacana, que foi ouvir com atenção a necessidade da Ana. Ele ouviu, ele escutou o que ela tinha para falar e ali ela se esvazia, ela coloca a necessidade dela. E ele orienta ela, ora com ela e ele despede ela falando para que o Deus de Israel ouvisse a oração dela. Bem, a história de Ana termina com ela grávida depois de um ano, e com o seu filho Samuel se tornando um grande profeta. E é essa prática que nós devemos adotar em nossos dia a dia. Não interpretar, mas sim ouvir. Nós precisamos ouvir mais aqueles que estão ao nosso derredor. Ouvir mais a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos, para que a gente possa não focar na agressividade ou na forma como eles têm nos demonstrado seus sentimentos, mas sim na necessidade que eles têm. Às vezes é uma necessidade de mais atenção, ou uma necessidade de um pouco mais de espaço, ou uma necessidade de reconhecimento.
Nesse momento eu queria orar com você. Queria convidar você a fechar seus olhos e que junto a gente pudesse chegar diante de Deus. Pai querido, nesta hora nós nos colocamos diante do Teu altar, sabendo que Tu és um Deus que ouve as nossas orações e nós entregamos, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos medos diante de Ti. Pai querido, nos dê sabedoria, Senhor, e a capacidade para passarmos por essas crises e que a gente não venha, Senhor, ser causadores de mais problemas em nossas famílias. Que a gente possa ter sempre em nossos lábios uma palavra temperada, Senhor, um semblante bom, e que a gente possa entender que da mesma forma como nós estamos passando por essa situação e temos os nossos medos, aqueles que estão junto com a gente também têm. Senhor, nós colocamos em Ti a nossa confiança e pedimos para que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Espírito, nos abençoar, nos dando, Senhor, sabedoria para lidar com toda essa situação. E que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, se esse vídeo foi relevante para você, se você gostou desse vídeo, compartilhe, indique ele para seus amigos, para seus familiares e não se esqueça de se inscrever na página da Igreja Batista em César de Souza e também de acionar o sininho para que você possa ser lembrado de assuntos relevantes que a igreja tem colocado para vocês nesse período. Deus abençoe e até semana que vem no Arrumando a Casa.